Olá, minha gente, aqui é o Maurício Bussabi, da Trattori, e essa é a sua tradicional live de quintas-feiras, 3h30 da tarde, da Trattori. Quem é a Trattori, você pergunta? A Trattori é uma distribuidora de música. A Trattori não é uma gravadora, a Trattori não é um selo, a Trattori é uma distribuidora. O que é uma distribuidora, você pergunta? A distribuidora é a empresa que leva a música do artista até quem quer ouvir essa música. É um problema do século XX, exclusivamente do século XX, é um problema que começou no século XX, em 1900 aproximadamente, porque até então a gente não tinha opção. Se você quisesse ouvir o Mozart tocar, você ia atrás de onde o Mozart estivesse, e você sentava na frente do piano dele e escutava ele tocar. Em 1900, aproximadamente, começou-se a popularizar a música gravada no suporte físico. Tinha os cilindros, no Brasil, o que já se popularizou mesmo, o disco, né? A Casa Edison, no Rio de Janeiro, no ano de 1900, 1900 mesmo, começou a vender os discos de um monte de gente bacana, Chiquinha Gonzaga, acho que já era, certo? Mas com certeza, o Patápio Silva, em 1900, gente bacana, e começou essa história de vender a música, mas sobre um suporte físico. Isso aí deu lugar ao vinil, que por sua vez começou a funcionar paralelamente com o cassete, foram substituídos pelo CD. Aí, em 2002, a Trattori foi fundada como uma empresa de distribuir CDs. Né? A gente tem 18 anos de idade hoje, e a gente fazia esse trabalho. A gente pegava os discos físicos, as bolachinhas CD, dos artistas e selos, e levava para as lojas físicas de CD, né? Vendia e repassava o dinheiro para o artista ou para o selo. E esse foi o nosso trabalho durante muito tempo. O mundo foi se digitalizando, né? O mundo foi trocando os átomos pelos bits, como o pessoal gosta de falar, né? E esse processo de distribuição de música foi ficando digital. Hoje em dia, a Trattori é praticamente 100% digital. A gente recebe a música de vocês, dos artistas, numa página no nosso site, você sobe o áudio, você sobe a capa, você digita as informações de autores, editoras, etc., e a gente repassa essa informação, né? É isso mesmo, né? Waves e música e capa e tudo isso, a gente passa para as plataformas digitais. Quem são as plataformas digitais, você pergunta? São essas que você conhece de streaming. Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Tidal, Napster, etc, etc, etc. Amazon Music. Aí, essas plataformas colocam a música à disposição ali, os assinantes pagam, o dinheiro vem, a gente repassa para os músicos. É isso que a gente faz. A Trattori faz isso para 20 mil músicos, é uma empresa 100% brasileira, e a gente faz isso aí. Já tem uns ois aqui, o G. Dias Hertz está falando oi, boa tarde, Dias. Aqui, a Trattori, eu não sei quem é que está no plantão aí da Trattori, mas tem alguém ajudando a retaguarda para a gente responder perguntas, caso eu não souber. A gente começou a fazer essas lives logo que começou a pandemia, em março. Por quê? Porque a gente parou de fazer reunião. A gente não faz reunião presencial, continua não fazendo. Eu acho que reunião presencial ainda não é hora de fazer. Se você pode substituir a reunião presencial com uma chamada de Zoom ou de Google Meet, para que arriscar, né? Então, a gente começou a fazer essas lives toda semana. Inicialmente, elas eram tema livre. Então, o pessoal vinha, fazia todo tipo de pergunta sobre como as plataformas pagam, quanto que as plataformas pagam, como fazer para botar música no cinema ou na novela, perguntas aleatórias. Aí o pessoal começou a reclamar que estava muita bagunça, que uma meia hora de live e virava uma bagunça, porque cada um perguntava uma coisa completamente diferente. Então a gente começou a fechar num tema. O tema de hoje é um tema que a gente já repetiu muitas vezes, acho que é a 5ª vez que a gente está fazendo, é direito autoral. Por que a gente está fazendo de novo direito autoral? Porque sempre que a gente fala disso, é o assunto que mais tem pergunta, que mais tem participação, que o pessoal mais tem dúvidas, tá? Então nós vamos falar principalmente 2 coisas aqui. Sobre o seu direito autoral, como você deve lidar com ele nas plataformas de streaming,
e como você deve lidar com o direito autoral dos outros. Porque você pode querer fazer um cover, por exemplo, de uma música de algum outro autor, ou você pode, por exemplo, ter autorização correta para você fazer essas coisas tudo. Mais uma vez, eu vou pedir desculpa se cair a conexão. Hoje está caindo frequentemente a conexão aqui. Se cair no final da live, a gente termina. Se cair no meio, eu tento voltar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar sobre direito autoral. O tema hoje é direito autoral. Joguem suas perguntas aí. Eu vou fazer uma recapitulação dessa história toda, mas já vai jogando as perguntas aí. Vamos começar com o seguinte caso, que eu acho que é o mais comum. O que acontece se você grava uma música de um outro autor? O que acontece se você gravar, por exemplo, a sua versão de Garota de Ipanema? Pela lei do direito autoral brasileiro, você tem que pedir autorização para o compositor e ou seu representante legal. Normalmente, quem é um representante legal é uma entidade chamada editora. É uma empresa que se especializa em gerenciar as composições das pessoas. A editora faz isso, no caso de editora musical. Esse nome é confuso, eu sei. Chama editora, não tem nada a ver com editora de livro. A editora de livro não é isso. A editora de livro, ela imprime livros, né? E ela vende livros. A editora de música, ela cuida do direito autoral virtual das pessoas. Que bagunça, por que isso? Existe uma razão boa para isso. Em 1900, 1901, etc., até antes, as editoras, elas gerenciavam os direitos dos compositores, mas elas também imprimiam as partituras. Elas imprimiam as partituras físicas para as pessoas comprarem e tocarem nas suas casas, né? Isso era muito, muito comum na época. Inclusive, isso é anterior anterior à música gravada. Me parece, isso é o que dizem as histórias, que a música gravada surgiu principalmente, a principal aplicação para ela era que vender nas casas de partituras para que as pessoas pudessem ouvir como é que era para tocar aquela música. Então, você comprava uma partitura do Patápio Silva, grande flautista, que ele vendia suas músicas pela Casa Edison. Você comprava a partitura dele, as músicas dele são super difíceis de tocar, então você queria... Como é que faz? Aí, na casa da partitura, você tinha um pianista da casa que ele explicava, você tocava um pouquinho ali, e você, é assim, então tá bom nessa partitura. Você levava para casa e aprendia a tocar. Mas, nessas casas de partitura, começou-se a vender também os discos, para você ter um exemplo de como é que era que tocava. Isso é mais ou menos claro quando você escuta as gravações. Elas têm... alguém fala no começo da gravação quem é a música, qual é o autor, mas não fala quem está executando, porque não é tão importante. É, na verdade, um exemplo de como tocar aquela partitura. Então, por isso que chama editora, me desviei muito, mas é por isso que chama editora. Era uma editora de partituras. Algumas das editoras que estão por aí são até dessa época. Elas apareceram nessa época, imprimiam partituras e continuam por aí gerenciando direitos de compositor, desses compositores e de muitos outros novos, né? Então, quando você quer gravar uma música que já tem dono, que foi criada por alguém, o correto é você ir atrás de quem é o responsável legal para te dar autorização. Por quê? No Brasil, a lei do direito autoral diz o seguinte: o autor é soberano. Tem essa palavra soberano. O que quer dizer isso? Ele manda. Se ele não quiser que você grave, você não grava. Se ele quiser te cobrar R$1 milhão, ele cobra. Se ele quiser não cobrar nada, ele também pode. Ele é soberano. A palavra é dele. Mesmo que a música esteja editada, se ele quiser, ele tem o direito de ir na editora e falar: olha, eu não quero que esse cara grave a minha música. Ele pode fazer isso. O autor é soberano. Então, ele cobra o que ele quiser, ele faz o que ele quiser, e não tem uma lei que dê alternativas para isso, tá? Então, o que acontece, exceto quando existe uma lei. Por exemplo, no caso do rádio. Imagina que você montou uma rádio e você quer tocar música brasileira. E você não poderia fazer isso a rigor. Você
o autor é soberano. Você teria que ir atrás de todos os autores de todas as músicas que você quer tocar e pegar uma autorização por escrito do autor ou das editoras. Como isso é absolutamente inviável e não daria para uma rádio funcionar dessa maneira, criou-se o conceito da execução pública, que é para isso, exatamente. Então criou-se uma lei que criou o ECAD e criou as sociedades arrecadadoras para isso, senão seria completamente impossível e inviável de você ter uma rádio ou uma TV, ou tocar música no Pão de Açúcar, ou tocar música no show, né? Você teria que ir atrás das autorizações sempre. Imagina que loucura isso. Você faz vai sonorizar a tua loja, você tem que listar tudo que você vai tocar na loja e ir atrás das autorizações de todo mundo. É impossível. Então, a figura da execução pública e do ECAD surgiu para isso, para resolver essa questão. Hoje, como é que funciona? Existe uma lei que criou o ECAD, que diz que, nesse caso, não precisa da autorização do compositor. Existe uma tabela, existe um preço pré-fixado para a execução pública, só para a execução pública, tá, gente? Aí, o que é execução pública? Rádio, TV, lugares públicos, shows, rodeio, etc. Pão de Açúcar, drogaria da esquina. Aí tem um preço tabelado, os compositores não podem reclamar, isso, eles não podem dizer, nesse caso, que não vai tocar. Aí o ECAD recolhe o dinheiro desses lugares, das rádios, das TVs, etc., e repassa para os compositores, e não tem o processo de autorização deles. É o único caso, a execução pública, onde não tem processo de autorização. No caso de CD, sincronização, que é o uso da música em cinema ou TV, no caso de streaming, tudo isso aí tem que ter uma autorização explícita e por escrito do autor ou de seu representante legal, tá? Como você faz isso? Você vai atrás, né? Você pode procurar no banco de dados, por exemplo, da UBC ou da Abramos, procura ali uma consulta de obras, vê quem é o responsável legal por aquela obra, normalmente é uma editora, vai atrás da editora, pede autorização e faz o que eles mandarem. Se eles mandarem você pagar, você paga. Se eles disserem que não precisa, está aqui uma autorização, não precisa pagar, a gente deixa. No streaming é comum acontecer isso, tá? Que a editora não peça para você pagar. Por quê? Porque ela recebe da plataforma. É diferente de um CD, por exemplo. O CD, você grava o CD, ninguém paga a editora, né? Você tem que pagar antecipado. Então, sempre se paga no caso do CD. No caso de plataforma, não. Temos perguntas aqui. Olha, JB Dias falando, por isso que eu acho que todas as músicas de um disco deveria trazer as letras. Assim o ouvinte aprenderia a música e a letra no primeiro contato, como era a função de partitura. Ninguém hoje faz isso. JB, na verdade, se você fizer, se quiser, você pode colocar no seu disco a letra. Tem gente que não gosta. Tem artista que não quer. No caso de uma loja que bota o Spotify... ótima pergunta. No caso de uma loja que bota o Spotify para tocar. Super boa pergunta, e acontece essa pergunta frequentemente. O Spotify está substituindo, o computador com o Spotify naquela loja está substituindo o tocador de CD. Não tem nada a ver o sujeito está pagando a assinatura do Spotify. Ele não está automaticamente autorizado a tocar aquela música no espaço público, né? Quando ele toca, ele continua tendo que pagar o ECAD, mesmo estando no Spotify, tá? O Spotify não resolve isso, não. Não interessa o suporte que ele está tocando. Se ele está tocando através de um CD, se está tocando através do Spotify, se está tocando através de um vinil, não interessa. A música tocou no espaço, ele tem que pagar o ECAD. Tem uma outra pergunta comprida aqui do G. Dias, que é sobre bloqueio no Instagram. Tem uma dúvida sobre bloqueio no Instagram. Se você gravar um vídeo com uma música de fundo, ela pode ser bloqueada e o vídeo sai do ar ou fica mudo. Como funciona esse bloqueio? E tem como o artista liberar as músicas nesse caso específico? Olha, todos esses, Facebook, YouTube, etc., existe um jeito do artista liberar isso aí, sim. Você fala normalmente é a distribuidora que resolve isso. Você fala que você vai fazer uma live, por exemplo, com antecipado, e a distribuidora ele vai lá em umas lojas e vê o que está tocando e ele faz por amostragem, não tem jeito.
Continuando. Então, você tem que pedir autorização e se pedindo para pagar, você tem que pagar. Isso aí é no caso de um cover, tá, gente? Você gravou a tua versão de Garota de Ipanema. No caso de sample, é diferente. Sample, a diferença entre sample e cover é que o cover você está fazendo a sua versão de uma composição. Sample, você está pegando um pedaço da gravação, está apropriando disso, colocando na tua música. Tem duas pessoas para pedir autorização nesse caso. Mesma coisa, tem que pedir autorização para o autor da primeira música e, aí é a diferença, você tem que pedir autorização também para o dono daquele fonograma, tá? Então, se você vai fazer a tua versão de Garota de Ipanema, bacana, você procura a editora, é um processo mais ou menos corriqueiro e rotina, você fala, vou fazer a minha versão de Garota de Ipanema, o que eu faço? Aí a editora vai fazer, você paga tanto e eu te mando uma autorização. Bacana, resolvido. Se você vai pegar a gravação de Garota de Ipanema do João Gilberto para usar um pedacinho na tua música, o sample do João Gilberto cantando, você tem que pedir duas autorizações, da editora e do dono do fonograma. Por quê? Você está usando uma gravação do João Gilberto. E o dono dessa gravação tem que te autorizar também. Quem que é? Normalmente é uma grande gravadora. Você vai lá e pede. O problema disso é o seguinte, não existe procedimento padrão para cobrar e autorizar samples. Então, demora muito, às vezes o processo é demorado, frequentemente a resposta é negativa, tá? Mas esse é o jeito. Maurício Pito, você considera que a fiscalização para cobrar recolhimento é falha? Sim, do ECAD. Eu considero. Em 2020, eu tenho mais problema com rádio, na verdade. As lojas, eu tenho menos problema. Realmente é muito difícil você fiscalizar as lojas e conseguir a lista do que foi tocado numa loja. Agora, em rádio, não tem desculpa. 2020, tinha que ter ou a própria rádio mandar uma lista exata e precisa de tudo que foi tocado, ou o ECAD fazer uma escuta de rádio. Hoje em dia existe tecnologia para isso, é comum, tem muita empresa no mercado fazendo isso, e lista uma por uma as músicas que tocaram. Não tem desculpa de fazer rádio e TV por amostragem. Não tem desculpa. O ECAD tinha, sim, que está fazendo uma lista, não por amostragem, mas com tecnologia. Joicinha Santos, acho que não estava nem falando do Bom Dia, estava botando só nomes de pessoas que ela acha que seria interessante assistir isso. Maurício Pito, possui músicas com execução em FM de São Paulo que o direito autoral não chegou via associação. Cara, não entendi isso aí. Ah, tá. Você está dizendo que tem música tocando, mas você não recebeu por isso, é isso? Acontece, pelo que eu falei, que eles fazem por amostragem, e outra porque pode ser até que a rádio esteja inadimplente, acontece muito. Mas tem uma terceira questão, cara. Desculpa que estou falando isso para você, pode até ficar bravo comigo, mas é importante porque já aconteceu. Aqui na live até aconteceu isso. Você tem esses fonogramas, essas composições, esses fonogramas registrados no ECAD, né? Através da sua associação. Você tirou um ISRC definitivo para eles? Porque veja o seguinte, como é que o ECAD vai saber que essa música é sua e pagar você? Ele sabe isso pelo ISRC. Se você não registra o ISRC na sua associação, você não vai receber. Pode tocar o quanto for na rádio, você não vai receber um tostão, porque eles não sabem quem é o dono daquela música. Tudo bem, fica retido, é o tal do retido do ECAD, fica retido lá até 5 anos, aí você vai lá, quando você registrar, e você pede os retidos, você ganha o dinheiro, tá? Agora, Maurício, explica melhor essa história no outro comentário. Primeiro, está registrado no ECAD isso aí? Você tem o ISRC definitivo? Você está com quem? Abramos, UBC, Socim, Proamar, qual é a tua sociedade? Está dizendo, sim, ISRC cadastrado na associação. Pergunta, qual rádio está tocando? As rádios públicas não estão pagando ECAD. Por exemplo, eu não sei, eu não quero ser malvado aqui, eu estou falando deles, vai ver até que eles pagam, mas, por exemplo, Rádio USP,
Eu não sei, eu acho que eles não estão pagando. As rádios públicas não estavam pagando. Então, essa aí você não vai ganhar um tostão. Se está tocando todo dia em uma rádio grande, você deveria estar ganhando, porque cairia numa amostragem do ECAD. Se tocou em rádios menores ocasionalmente, pode ser que você caiu, passou pela malha, né, pela rede, passou pela rede e não foi amostrado. Acontece. Acontece comigo. Eu tenho uma banda que toca pouco, ou nada em rádio, mas há uns anos atrás tocou um pouquinho em rádios ocasionais assim. E eu nunca vi a linha rádio no meu relatório de associação também. Isso é por conta dessa história de ser uma amostragem, tá? Amigo, Rádio USP, desculpa, eu acho que a Rádio USP não paga. As rádios públicas tinham uma previsão de não pagar a ECAD, tá? Eu não sei como... Desculpa a Rádio USP, eu não sei... Aliás, eu adoro vocês. Eu escuto vocês. Eu não sei se vocês estão pagando ECAD ou não, mas existia, sim, essa história da rádio pública não precisar pagar a ECAD. Tem uma pergunta muito boa aqui, que é essa aqui. Fonograma cai em domínio público? Ótima pergunta. Composição cai em domínio público. O que é isso? Deixa eu dar um gole de coco. Essa live tem o gentil oferecimento de refrigerante. Composição cai em domínio público quando? 70 anos após a morte de todos os autores, tá? Então, quem aqui já entrou em domínio público? Noel Rosa, por exemplo. Mas o quê? Noel Rosa sozinho. Se ele tiver parceiro, Garoto, por exemplo, não adianta. Não faz 70 anos que morreram os parceiros dele. Acho que nenhum dos parceiros do Noel Rosa entrou em domínio público. Então, cuidado com isso. Quer gravar Noel Rosa? Se a música é só dele, por exemplo, O Último Desejo, acho que é só dele. Pode gravar, não paga ninguém, não precisa pedir autorização. Beleza. Fonograma é 70 anos depois da gravação do fonograma. Não precisa esperar a morte de ninguém. No caso, todos os fonogramas do Noel Rosa já entraram em domínio público. Pode pegar tudo, nós estamos em 2020, né? Então, 2020, 1950, é isso? Tudo que foi gravado até essa data, 70 anos atrás, tudo você pode usar sem pedir permissão para ninguém, pode samplear, pode fazer o que você quiser. É ótimo, né? Eu já fiz isso, já usei e tal. Então, sim, fonograma cai em domínio público 70 anos após a gravação e composição cai em domínio público 70 anos após a morte de todos os autores. Cuidado com isso, gente. Se tiver parceiro, tem que olhar o parceiro também. Gustavo Noronha, se eu montar uma cena teatral com fundo musical com uso de 15 segundos de uma música, eu preciso pagar? Devo comunicar ao ECAD? Sim. É teatro, então você tem... Você não necessariamente... O teatro já está pagando ECAD, imagino, não? O fiscal do ECAD vai lá, provavelmente, exigir isso, se não estiver pagando. Então, você não precisa pagar a mais. Eles já pagam uma mensalidade e eles deveriam reportar ao ECAD o que foi usado. É só você fazer aqui o sheet da sua peça e passar para eles. É um favor que você está fazendo para os donos do fonograma e para os autores daquela música que você usou na peça, tá? É uma coisa muito bacana você fazer isso. Então, o pessoal está falando aqui, estou com a Só Simples, estou com a SICAM, bacana. Tem um monte de sociedades arrecadadoras, todas elas fazem esse trabalho de falar com o ECAD e recolher o dinheiro de execução pública e passar para você. Boa tarde, Maurício. Qual a destinação do recurso retido após 5 anos do ECAD por falta de identificação do autor? Aquilo que eu estava falando. Você fez uma música, a música estourou, tocou muito no rádio, só que você não fez um ISRC definitivo. Tá? Você não registrou essa música na sua associação e no ECAD. O que acontece? O dinheiro da execução pública fica retido lá, fica parado lá no ECAD, porque o ECAD não sabe de quem é aquela música. Né? O que acontece? Até 5 anos, eles seguram esse dinheiro para você. Depois de 5 anos, esse dinheiro é repassado de volta para o bolo. Mina, o que acontece é o seguinte, não vai para o bolso dos donos do ECAD, não. Volta para o bolo que é dividido, entendeu? As casas noturnas, as rádios, as TVs pagam ECAD, certo? Esse dinheiro é que é dividido entre os artistas.
Passou 5 anos, o retido volta para esse pote, para ser redividido da mesma maneira. Gustavo, boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Você podia falar um pouquinho sobre direitos, recolhimento de direitos no YouTube. É igual a todos os outros, tá? As plataformas pagam os compositores, todas elas da mesma maneira. Existe aproximadamente 10 a 12% que é pago diretamente aos compositores. Aí nós vamos falar a segunda coisa que a gente queria falar hoje. É sobre o seu direito, tá? Nós falamos até agora do direito dos outros. E o seu? Você, compositor, pode ser também músico e compositor, ou só compositor. Você tem dinheiro para pegar nas plataformas, tá? Tem dinheiro seu de compositor para pegar nas plataformas. Tem gente que não sabe disso. Esses 12%, uma pequena parte é remetida para você através das associações. Socimpro, Amar, Sican, Abramos, UBC, elas repassam, as plataformas pagam, acho que é um quarto do dinheiro do compositor vai para a associação, que, por sua vez, paga você no relatório de execução pública. 3/4 não. É pago para a editora. Mas eu não tenho editora. Se você não tem editora, fala com a sua distribuidora. A Trattori faz isso, a CDBM faz isso, a OneRPM faz isso. Praticamente todas as distribuidoras fazem isso. A gente faz. Que é o tal do ISRC temporário. Tá, mentira. Nada a ver. Que eu li a pergunta aqui. É o tal a gente chama de Digitrattori, que é uma mini edição, tá? A gente pede para você assinar, é opcional, se você quiser. A gente recolhe o direito autoral da plataforma para você, para não ficar parado lá, tá? Todas as distribuidoras fazem isso. Vale a pena procurar isso, tá? Tenta se informar sobre isso, que é um dinheiro que fica parado na mesa, tá ali, né? É seu. Que seja, é 10 centavos. Tudo a ver, né? É 10 centavos, mas é seu. Certo? Isso vale para todas elas, inclusive o YouTube. Direito autoral no YouTube, mesma coisa. Se você é autor de música, o YouTube tem dinheiro para te pagar, tá? Maurício, posso subir a música para a plataforma sem o ISRC? Por isso que eu fiz confusão. Pode. Não deve, mas pode. As distribuidoras todas têm uma ferramenta chamada ISRC temporário, que gera um ISRC, não manda para o ECAD. Por que não manda para o ECAD? Porque senão eu ia pegar o teu dinheiro, meu amigo. Se eu mandar o ISRC temporário e registrar no ECAD, eu viro o produtor fonográfico da tua música, e eu pego o teu dinheiro. Então, eu não mando esse ISRC para ninguém. A música continua retida, os valores continuam retidos no ECAD e nas sociedades, e você não ganha dinheiro. Então, a pergunta, posso subir música na plataforma sem ISRC? Sim, tecnicamente é possível fazer isso, mas não é legal você fazer isso. O certo é, você vai, registra o ISRC, registra na associação, no ECAD, aí você cadastra a música. Não dá tempo, eu tenho uma música de oportunidade que me tive essa ideia agora, para o finados, nós estamos no dia 22 de outubro, não dá tempo de fazer o ISRC até finados. Tá bom, a gente faz o ISRC temporário, mas depois não deixe de registrar, tá? Faz o ISRC definitivo de todas as suas músicas. Senão o teu dinheiro, o que é de direito para você, vai ficar retido no mercado e você não vai ganhar um tostão, cara. É teu dinheiro, esse dinheiro é seu. É 10 centavos, mas é seu. Tem como uma pessoa que é só compositora usar a Digitrattori sem ter trabalhado com o fonograma? Sim, ele faz um cadastro na Trattori como responsável, como se ele fosse distribuir um disco, tá? Mas não distribui disco nenhum. Vai direto no menu principal, em vez de criar disco, vai direto no menu principal, no Digitrattori, já diz as músicas, já diz quem ele é, o nome dele, o pseudônimo de compositor dele, já lista ali na frente dele as músicas que tem na Trattori dele, ele clica, marca todas e fala, essas aqui são minhas, pode me pagar, tá? Sem cadastrar disco. Aliás, esse é o jeito de fazer. G. se você tem um disco que tem compositores terceiros que não são você, é assim que é para fazer. Avisa para eles,
para ir na Trattori, no Fonomatic da Trattori, fazer um cadastrinho super simples, nome, e-mail, conta bancária, aí ele vai no menu da Trattori, digita Trattori, só isso. Entra lá, diz o nome dele, aparece as faixas e fala, tudo isso aqui é meu. Pronto, ele começa a receber o dinheiro da composição dele nas plataformas, tá? Por favor, se vocês têm discos que têm compositores terceiros que não tem disco distribuído na Trattori, peçam para eles fazerem isso, tá? Porque tem dinheiro para eles e tudo bem. De novo, é 10 centavos. Tudo bem, mas é seu, né? É 10 centavos que as plataformas têm que te pagar. E de 10 centavos em 10 centavos, uma hora tem lá 50 reais, e 50 reais já é o mínimo que a Trattori paga. Você pega 50 reais e, como diz um músico aqui na Trattori, vai comer um sushi. Certo? É dinheiro seu, pô. Acabou. Então, temos 31 minutos. Eu passei 1 minuto da hora. O pessoal das redes sociais da Trattori dá bronca em mim quando eu passo de meia hora, porque live não pode ser mais do que meia hora. Tchau para todo mundo. Dá um tchau aí. Dá tchau aí nos comentários. Muito obrigado pela presença, pelas perguntas. De novo, direito autoral, se a gente fizer toda semana, tem pergunta, tem dúvida, tem questões. Se tiverem mais dúvidas sobre isso, vocês, por favor, mandem e-mail para esse endereço aí, contato@trattori.com.br, é o e-mail geral de comunicação da Trattori. Mandem suas perguntas para lá, sobre qualquer assunto, claro, sobre direito autoral também, principalmente se você é distribuído na Trattori. Claro, não é qualquer assunto que a gente vai responder, não tem a ver com o nosso trabalho, né? Não adianta perguntar se pode dar queijo para o gato, que a gente não responde. Aliás, nesse caso eu sei, não pode. Laticínios não é legal dar para o gato porque atinge o rim dele, não é legal. Muito bem, muito obrigado pela presença e até a próxima semana.